Bem-vindo ao primeiro episódio do ConectaCast, um espaço onde filosofia e negócio se encontram. Eu estou trazendo esse tema e esse movimento justamente para provocar uma nova forma de pensar o mundo corporativo. Um ambiente que eu navego há muito tempo, que eu amo esse movimento do corporativismo, das empresas, dos negócios. E a gente não pode esquecer que nossas vidas pessoais, elas são diretamente conectadas com as nossas vidas empresariais ou empreendedoras, se é assim que a gente pode chamar. E a gente não tem como também desconectar e entender que cuidar de empresa é cuidar de pessoas. E pessoas e empresas, elas têm riscos eminentes de N formas na vida. E pensando nisso, eu trago um primeiro tema, que para mim é um tema extremamente interessante. E eu convido vocês para uma reflexão do estoicismo e o controle no contexto corporativo. Como a gente olha para esse movimento filosófico, para esse movimento que foi tão profundo lá há tantos anos atrás. Como manter, a serenidade e o foco em um mundo onde tudo muda absurdamente rápido, uma velocidade tremenda, onde fatos se propagam numa velocidade absurda. E aí, como lidar, com o controle e com o descontrole de tudo que a gente acredita e acha que a gente tem controle. E não necessariamente a gente tem controle absoluto de nada. E isso a gente sabe que essa corrente filosófica ela foi muito forte. O estoicismo é um movimento extremamente interessante para quem conhece e vale um aprofundamento, conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso. E para discutir comigo esse tema, eu trago um grande amigo meu, Thiago Baldassin. Ele é um cara que entende essa essência, ele tem uma seriedade no que ele trata, porque ele traz um tema e uma discussão que nós vamos aqui percorrer, que muitas vezes ele parece que é um tema que assusta, mas do outro lado ele conforta, porque a gente vai falar sobre riscos de pessoas e riscos empresariais. E ele é fundador e CEO da TBS, uma empresa que cuida de planejamento financeiro, ele é especialista em gestão de risco e proteção de pessoas e empresas. E tem uma trajetória muito sólida no mercado financeiro e corporativo. E para isso, Thiago, seja bem-vindo ao primeiro ConectaCast. Eu acho que a gente tem bastante coisa interessante para falar. Sim. Se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho para mim aí do seu desafio. Legal, Alisson. Primeiro, agradecer. Eu acho que é um momento super importante aí para esse bate-papo. É um assunto que eu gosto demais, essas discussões, O meu tema, de fato, é um tema que as pessoas, às vezes, olham de uma forma diferente, Mas o meu trabalho é trazer um planejamento, é trazer conforto, é trazer uma estrutura para o meu cliente. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Então, obrigado. E fazer parte do primeiro é uma honra, Então, de um projeto que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso aí com você. Que legal. Vamos pôr um pezinho um pouco na filosofia? Bora falar um pouquinho mais. Vamos pensar um pouco. Como você vê hoje, essa influência do estoicismo, um pouco que a gente já conversou aqui nos bastidores, nos negócios, nos dias de hoje, com essa frenesia, com esse caos, que parece que está aí inserido no dia a dia de todo mundo e que, na verdade, não é necessário, Eu acho que tem algumas coisas aí que pode ser vistas de outra forma. Sim. Olha, eu só acho que, na verdade, a filosofia, ela fala muito mais sobre comportamento do que propriamente a teoria, Eu acho que a gente, no mundo dos negócios hoje, nós precisamos, o estoicismo fala isso muito para nós, Tomarmos cuidado, principalmente, com o que não está sob o nosso controle, E eu acho que a parte filosófica desse negócio vai muito para essa direção. Nós precisamos, obviamente, controlar tudo que a gente consegue, mas também estar preparado por quando a gente não consegue ter o controle, E eu acho que é essa parte que falta aí para o nosso dia a dia, e eu acho que a discussão vai mais ou menos para esse lado. Exatamente. Até para contextualizar um pouco, o que foi esse movimento do estoicismo, é uma corrente filosófica que veio lá da Grécia Antiga, há 3 séculos antes de Cristo. E isso, eles têm alguns viés, alguns pilares muito fortes, que ele fala de viver de acordo com a razão e a natureza, O universo é regido por uma razão universal, o Logos. Ele fala sobre distinguir o que depende de nós, o que não depende de nós, O que a gente realmente tem um controle absoluto sobre, o que a gente não tem controle e a gente precisa
passar a lidar, né? Então a gente tem controle sobre nossos pensamentos, nós temos controle sobre nossas atitudes, nossas decisões, nossas virtudes. Sim. Mas a gente não tem, e a gente depende de riqueza, da fama, da saúde, das opiniões alheias, da sorte, que muitas vezes ela precisa ser construída, mas são coisas, fatores que a gente não tem controle absoluto sobre tudo isso. E a virtude como um único bem verdadeiro, né? A felicidade é uma grande virtude, ou seja, na prática da sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança, que para mim isso é uma virtude absurdamente interessante. A aceitação serena do destino, Legal. né? Então isso é uma coisa muito... E o destino é uma coisa que todos nós sabemos. Sim. Está aí na nossa frente. Autodomínio e paz interior, né? Controlar nossas emoções, eu acho que isso é uma coisa... Hoje, com todo o movimento da comunicação, de tudo o movimento, de como os negócios estão se transformando absurdamente rápido, a gente olhar para esse autodomínio, esse autocontrole, eu acho que é fundamental até para que a gente tenha uma paz no momento das nossas tomadas de decisão. Sim. Eu acho que a grande sabedoria de tudo isso está em focar apenas no que realmente a gente tem controle absoluto e fazer bem feito, né? A excelência, né? E partindo dessa ideia, Tiago, como você entende que você aplica isso à vida corporativa no seu entendimento, no seu relacionamento, no seu negócio? Eu acho que, basicamente, Alisson, é exatamente o que você colocou, né? Eu acho que o mundo hoje ele é muito dinâmico. Nós temos hoje uma atividade que ela muda o tempo todo, né? Que ela vai de A a Z, de uma hora para outra, e a gente precisa controlar e tende a pensar que vai controlar todas essas mudanças, né? Sim. Então, o meu trabalho, o meu negócio, ele vai muito voltado nisso, né? E também trazendo para a parte filosófica do negócio, como estar preparado para o que a gente não controla. Como a gente lida com isso, exato, né? Exatamente. Verdade, né? Então, a gente precisa entender que nós temos controle de algumas coisas, mas existem outras que vão fugir totalmente disso, Sim, né? Total, né? E é legal, né? Porque uma das virtudes, uma ideia central de todo esse movimento é algumas virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. E essas virtudes, elas podem ser traduzidas em comportamentos, agora já no viés da liderança, né? Como que lidar com essas empresas, lidar com esses clientes versus expectativa, numa visão de minimizar possíveis riscos empresariais. Porque a gente nunca sabe exatamente o tamanho de um risco. A gente sabe que ele existe, que ele pode ser iminente, mas a gente não sabe o real impacto. Sim. Como olhar para isso? Eu acho que o ponto base é estar aberto a esse tipo de conversa, né? Eu acho que é estar aberto a esses cenários, porque um grande gestor, um grande líder, ele vai muito para essa direção, né? O líder hoje ele tem uma tendência natural dele de querer poder controlar todo o ambiente dele, controlar todo o negócio dele em si. E aí, falando de líder, falando de empresário, né? Ele tem de fato essa tendência a querer controlar tudo, mas a gente sabe que é impossível, né? Existem fatores que fogem totalmente desse controle e acabam caindo numa zona de conforto ou de problema muito crítico, porque a partir do momento que a gente acha que vai controlar tudo ou que tudo está no nosso controle, a gente acaba fechando a visão para o que às vezes não está. Então, imagina o seguinte, né? Eu sempre... agora, nós tivemos recentemente um fator que aconteceu muito importante, né? Nós tivemos uma mudança de tempo, né? Gritante, né? Alguns dias atrás, que afetou uma fábrica grande, né? Uma produtora, uma grande fábrica, e que essa fábrica basicamente era o pilar do negócio. E imagina o seguinte, né? Do dia para a noite, você tem uma fábrica montada, acontece um fato super, né, incontrolável de natureza. Exato. De natureza. E se você não está preparado para aquilo? Acredito eu que provavelmente essa fábrica deve estar preparada para isso, né? Para retomar todo o assunto. Mas e se não está? Então, acho que esse é o processo todo, né? Aonde a gente pode controlar e aonde a gente não pode controlar. E como fazer a gestão dessa crise, porque o impacto aconteceu, as coisas têm que ser reorganizado o mais rápido possível, dentro das possibilidades também, né? Porque nunca tudo depois do fato é possível a gente colocar em ordem como a gente imagina. E esse é o grande desafio, né? Isso é um imprevisível.
Exato. né? E eu sempre vi a rotina que todo empresário precisa entender o quanto isso pode realmente ser impactante ou causar grandes impactos e como lidar com essas tensões do dia a dia. Porque todo dia o empresário, o empreendedor, ele tem uma grande decisão para tomar. Sim. Todos os dias. Sim. Ah, não, meu negócio já está voando, ele roda sozinho. Não. Olha, aliás, não é por aí. A gente sabe que todo dia não é assim. E o pensamento estoico, ele pode ensinar para os gestores que eles enfrentam esse caos, né? Essa incerteza, essa pressão diária do negócio, né? E aí vem isso, né? Como manter essa calma, essa clareza? O que você traz como produto / serviço, na sua visão do seu dia a dia, que, poxa, pode dar mais conforto, um pouquinho mais de previsibilidade, ou que ele minimize esse grande impacto? Eu acho que o grande adendo ali, né, Alisson, voltando até um pouquinho antes, como preparar esse empresário, como preparar as pessoas para estarem abertas a esse tipo de conversa. Acho que a grande questão do negócio é essa, né? Eu vivo num negócio hoje onde um dos maiores desafios é mostrar para as pessoas que elas, no mínimo, elas precisam estar abertas a esse tipo de situação. Então, mostrar que pode acontecer. Né? E se acontecer? Porque essa retomada, essa recuperação, ela vai ser muito mais leve se você parou para analisar, parou para entender, esteve aberto a esse tipo de cenário, né? Então, eu acho que o estoicismo fala isso muito para nós, né? Ele traz muito essa visão de que a gente precisa controlar algo, mas ao mesmo tempo estar preparado. Está muito próximo da verdade ou da realidade, Exato. né? Porque lidar com qualquer risco, seja empresarial ou pessoal, é uma pura verdade. Sim. Né? Então, eu entendo que isso, se falar de saúde, ou se falar da empresa, como o exemplo que você trouxe da grande indústria, é isso, né? É isso. Então, o empresário, o empreendedor, o gestor, a pessoa que está à frente ali, conduzindo uma empresa, conduzindo muitas famílias que tem ali um número enorme, às vezes, de colaboradores, um timaço por trás, né? Perfeito. E eu acho que essa extensão desse risco é fundamental. Exato. E eu acho que esse é o ponto fundamental do meu trabalho hoje, né, Alisson? Eu acho que o meu negócio é entender o momento de vida de cada cliente, entender quais são os maiores riscos desse cliente, né? Entender qual é o cenário dele num todo, trazendo uma solução financeira para ele de proteção, de planejamento a curto, médio e longo prazo. Legal. Então, o meu trabalho ele vai muito voltado para esse cenário de riscos, né? E também de mudança de cultura, né? Porque eu acho que a grande dificuldade ou o grande medo das pessoas hoje é ter esse tipo de conversa por causa da questão de cultura mesmo, né? A gente vem de uma cultura ainda ultrapassada nesse tipo de assunto, né? Ainda achando que nós vamos tocando, vamos vivendo a vida e lá na frente a gente vê o que dá. A gente vê. Né? Então, acho que a direção do meu negócio esse já é um grande risco, não estar aberto para entender, né? Esse tipo de discussão que é muito simplista e tem que existir. Exato. Ainda mais quando o empresário se desenvolve, cresce, cria raízes, cria grandes corporações, grandes empresas e tem muita responsabilidade embarcada em tudo isso. Né? E é o que a gente discute isso às vezes, né? Assim, para que você cria? Né? Para que você está criando todo o seu negócio? O seu propósito, né? Qual que é o propósito que você tem hoje, né? Quando você cria uma empresa ou trabalha para alguém, independente disso, de ser empresário ou não, mas quando você sai da sua casa, qual que é o propósito que você tem? Né? E todos nós acho que temos uma direção. Todos nós temos um objetivo. Existe uma estrutura que te... um alicerce, né? Que está ali abaixo de você e você é o cara que está controlando toda essa estrutura. Como evitar ou como melhorar essa proteção dessa estrutura? Sim. Entende? Então, assim, eu acho que vai muito... Minimizar impacto, né? Porque todo negócio tem um impacto ou vida ou financeiro. Exato. Não tem para onde correr. E esse é um ponto importante, Alisson. Vida ou financeiro. A gente não fala só de um tema. Nós falamos de todos os temas. Sim. Nós estamos aqui hoje para trazer algo que vai abranger todos esses temas. Nós não estamos falando só de um ponto. Né? Falar assim, cara, como eu posso controlar um cenário que você... momentâneo seu.
Não definitivo, sim. mas um risco momentâneo. Então, a gente precisa cuidar de todos esses momentos e de todos esses cenários. Acho que segue mais e ou menos uma essa coisa linha. que eu sempre prego em todos os meus planos e minhas assessorias de comunicação, eu sempre falo que não tem nada para ontem. Não tem nada para amanhã, na verdade. E isso é uma visão de longo prazo. Isso é um plano de longo prazo também, correto? Sim, sim. Porque não adianta, né? Mudar essa cultura, mudar essa mentalidade, né? E deixar de lado esses olhares, né? Às vezes que a gente acha que é tão distante, ele pode ser extremamente rápido ou muito mais próximo do que a gente imagina para qualquer fatalidade, né? E isso é fundamental, né? E para amanhã, né, Alisson? Acho que Sim. Não existe hoje, ou talvez amanhã, pode ser daqui 2 minutos. É extremamente atemporal. É isso. Isso aí. Perfeito. E essa gestão de risco, esse planejamento é muito poderoso aí nesse movimento histórico. A gente, né, o que eu já estudei, o que eu pratico aí nos meus estudos sobre o tema. E é isso. Tiago, como que essa mentalidade traduz no trabalho que você faz com esse planejamento, de novo, trazendo um pouco do plano, da proteção, do longo prazo? Sim. Como conduzir isso para essa sementinha, né? Nascer ali o entendimento da importância disso? Eu acho que hoje, Alisson, o negócio em si, né? Ele vem crescendo muito. Falar de proteção hoje, falar de seguro hoje, falar de planejamento hoje, ele de fato vem aumentando essa possibilidade, as pessoas estão um pouco mais abertas. E como direcionar isso, né? Como mostrar isso para as pessoas? O meu trabalho é exatamente entender a vida, entender o contexto, entender quais são os objetivos do Alisson, por exemplo, entender quais são os próximos projetos, né, desse cliente, entender do cliente o que ele preocupa, aonde está o risco dele, né? Porque assim, a gente precisa ter de uma forma clara quais são as coisas que estão ao controle e quais não estão ao controle. Sim. Tanto coisas de baixo impacto como de muito impacto. Sim. De muito impacto para quem? Para o seu negócio, para o seu trabalho, para a sua família. Sim. Como trazer isso de uma forma que você esteja seguro, protegido dentro de uma estrutura financeira. Sim. E que independente do que aconteça com você, a gente consiga manter os seus projetos ativos. Que é adaptável. Que é flexível. E que é olhando cada um. Cara, eu tô vendo você falar tudo isso daí e para mim eu tô na outra ponta completamente. Porque quando a gente fala de planejamento, de crescer, de fazer, de se comunicar, de olhar para metas, objetivos, falar de gestão, resultado, é tudo que eu faço aí junto com os meus parceiros, meus clientes que hoje eu atendo. E é ao contrário, né? Só que eu estou sempre no viés da empresa, do resultado empresarial. E você está na outra ponta, sim, né? Mendigando esse risco, diminuindo esse risco de qualquer algo que possa acontecer, mas com os objetivos, de novo, né? É a pessoa que é a empresa que é a pessoa. Sim, e esse é o ponto. Nós esquecemos um pouco disso, né, Alisson? A gente esquece do decorrer do caminho de que uma empresa é feita de pessoas. A gente acaba colocando o nosso negócio na frente. Você está na linha de frente, está produzindo, está trazendo soluções para o seu cliente, está trazendo soluções para as empresas, para a sua empresa, para a sua família. E a gente acaba esquecendo que quem que gerencia tudo isso? Quem que controla tudo isso? É o Alisson. Qual é o risco do Alisson? Qual é o risco do meu cliente? Né? Então, assim, porque você está na linha de frente. Você está ali colocando o seu conhecimento, a sua experiência, a sua expertise no negócio. Então, por que não blindar essa estrutura? Eu sempre faço um comparativo, né? A gente costuma fazer muito mais proteções para objetos como materiais do que propriamente para quem gera esse negócio. Eu até brinco às vezes, viu, Alisson, de que a gente protege a máquina, mas a gente esquece de proteger o principal, que é o nosso caixa eletrônico. Quem é o seu caixa eletrônico? É você. É verdade. Então, se esse caixa eletrônico deixa de gerar recurso, como fica? Quem que vai acordar cedo? Exato. A empresa, o carro não acorda cedo, a empresa não acorda cedo. Exato. Tudo um material, né? Exatamente. Exatamente. E esses líderes, né? Como que eles
desenvolve essa consciência de cuidar de pessoas? Porque isso também pode ser estendido para o time, para a liderança, de uma forma que, de novo, estratégica, né, com uma visão de gestão, porque a gente sabe que tudo pode acontecer. Tiago, e a gente olha aí tantos empresários, empreendedores, CLTs, todo tipo de profissional, liberal, todo mundo está se dedicando aí no dia a dia e todo mundo tem um risco iminente, natural, do bem material ou pessoal, a vida, enfim. Mas tudo isso também precisa ser entendido o grau de consciência, né? De como transformar isso e tangibilizar e fazer isso realmente ser percebido como um valor na vida dele. Sim. Como que é na prática esse tipo de proteção? Como isso funciona? Como você entende ali esse cálculo matemático que dê um pouco mais de conforto no futuro? Alisson, assim, hoje o mercado, né, ele apresenta diversas soluções financeiras para cada cliente. Então, um ponto importante que a gente tem que colocar existem produtos e proteções específicas para cada pessoa. Né? O meu trabalho hoje, ele não é um trabalho de prateleira, né? Então, o meu negócio é realmente, como eu disse, entender o momento de vida de cada cliente e trazer soluções para ele que seja direcionado. Então, a gente vai olhar para um empresário, obviamente, de uma forma diferente para uma pessoa que trabalha de CLT hoje, que tem algumas proteções já do próprio negócio do trabalho dela. Tá. Né? Então, a gente vai olhar para essa pessoa de uma forma diferente, trazendo soluções que conforte não só a família, mas que mantenha a estrutura financeira dessa família, dessa pessoa montada. Então, a ideia hoje sempre o desenho base quem é o meu cliente, o que esse cliente faz, de que maneira ele faz, e aí sim trazendo cada cobertura e cada planejamento segmentado para aquele cliente. E como fica os mais radicais da vida? Como que fica uma proteção ou um olhar de um cara que pratica o esporte radical? A gente vai olhar esse cliente, essa pessoa de acordo com os riscos, né? Obviamente que a gente precisa ponderar, né? A seguradora hoje ela vai olhar as atividades, né? Então, um paraquedista hoje ele tem um risco diferente de um profissional que trabalha hoje com um contador, por exemplo. Sim, que faz qualquer outro tipo de esporte que não seja radical. Exato. Ele pode ser atleta, mas não necessariamente um paraquedista, um alpinista. Exatamente, mas não significa que esse paraquedista, por exemplo, não possa ter... estar protegido. Estar protegido. A gente vai olhar especificamente o caso dele, entender de que maneira ele pratica esse tipo de atividade que contém um risco e trazer a solução perfeita para ele também. Então, todos nós, que acho que é o ponto importante, temos uma proteção destinada a nós, né, especificamente. E que nós precisamos ter isso. O que eu sempre coloco nas minhas reuniões nós precisamos ter um planejamento como esse. Nós precisamos ter uma estrutura de proteção. Pode ser ou não ser o momento agora, mas a gente precisa estar aberto a esse tipo de conversa. Então, a linha vai seguir sempre essa conectividade. Eu vejo você falar, parece que eu estou ali também dando meus pitches de apresentação dos meus projetos, quando eu falo, a gente precisa construir a marca, a gente precisa se posicionar, nem que não seja tão rápido, mas é um trabalho de médio e longo prazo, tem que ser feito sempre, né? Porque a construção de uma marca também, uma construção de uma comunicação de qualquer empresa que seja, ela é infinita, porque enquanto essa empresa perdurar, o mesmo risco de estar aqui ou a empresa sofrer qualquer dano, a marca ela também passa por tudo isso. Perfeito. E aí eu vou te fazer uma pergunta muito específica. Existe algum tipo de proteção empresarial relacionado ao posicionamento, a um desgaste, um risco eminente quanto ao posicionamento da empresa ou não? A gente vai olhar a manutenção da empresa. Né? Então, como a gente disse no início, empresas são feitas de pessoas. Então, o que o meu trabalho vai entrar? Em continuar essa empresa. Trazer continuidade, trazer o legado. Então, óbvio, a gente vai olhar essa marca tendo uma sequência, né? Hoje, Alisson, a gente tem alguns dados, por exemplo, que empresas familiares, elas não chegam, por exemplo, na terceira geração.
Por que elas não chegam até a terceira geração? Porque não existe essa continuidade. Não existe esse trabalho que é feito para que a gente consiga fazer essas sucessões. Sim. Então, o meu planejamento ele vai olhar esse ponto. Tá. Como manter o seu negócio, como manter a sua estrutura e a sua marca por um legado lá na frente. Não para a primeira, para a segunda, para a terceira geração. Então, manter isso. Então, sim, o meu produto ele vai ser direcionado para este ponto também. Então, entender o que a empresa faz, qual é o quadro societário dessa empresa, quais são os objetivos desses sócios, né? Aonde esses sócios querem estar daqui 10 anos. Estilo de vida, né? Como isso acontece. De vida, né? Como está o contrato social dessa empresa. Então, é importante também a gente poder entender isso, né? Entender o porquê, aonde que a empresa quer chegar, os riscos do momento dessa empresa, né? Para onde ela está sendo conduzida, para ser vendida, para ser mais investida ainda mais, qualquer impacto que venha a acontecer, como está a sucessão, né? Quem vem vindo nesse momento da sucessão. Exato. Esse também é um tema muito importante. Exato, Alisson. E a gente segue essa conduta. Então, quando a gente chega num cliente, empresário, que tem uma ideia de sucessão, que tem uma ideia de transformar a marca dele em realmente um legado, nós vamos olhar com muito carinho, trazendo o produto desenhado para ele, para que ele consiga atingir esses objetivos e protegendo aonde está os maiores riscos dele. Então, acho que esse é o ponto. Legal. Tranquilidade é uma palavra-chave no seu negócio? Tranquilidade é uma palavra-chave, Alisson, porque a tranquilidade ela tem que estar desde a minha parte e entender o momento de vida de cada cliente, mas também do cliente. Ele também tem que estar tranquilo e aberto a esse tipo de conversa, né? Sim. Então, assim, a tranquilidade é a palavra principal do negócio. Muito legal, muito legal. Conta para mim, como você resume isso numa frase ou em algo que você tocaria ou impactaria alguém? Qual a importância de uma proteção realmente sustentável ou de alto gabarito, vamos chamar assim, ou de realmente importante, pessoa e empresa? Eu acho que o principal ponto é estar aberto, Alisson. Sim. Estar aberto à conversa, estar aberto a entender como essa ferramenta pode te ajudar, entender como o trabalho pode ser importante para você, para o seu negócio. A mensagem que eu deixo vamos conversar, né? Vamos dialogar sobre os riscos, vamos entender os riscos, vamos estar dispostos, né? A perdurar por mais tempo, né? Então, eu acho que falar de proteção hoje é falar de uma carta de amor, né? Que a gente sempre fala. Que tipo de carta de amor? Para o seu negócio, para a sua família, para você mesmo, porque é isso, né? Eu acho que a gente olha desde a pessoa física até uma sucessão, até a pessoa jurídica, a empresa. Então, tirem, né, da mentalidade de que seguro é para morte, proteção é morte. Não é. A gente vai olhar a vida, vai falar de vida, vai falar de legado, vai falar de do que eu quero para minha vida e do que eu quero para minha empresa. Então, o convite que sempre fica vamos sentar, conversar e explanar tudo Ele isso. está muito embarcado, né, você fala bastante a palavra legado, mas no propósito, né? Porque todo plano empresarial, se ele não tiver um propósito muito profundo, né? Se ele não tiver um propósito muito claro para onde é que tudo isso deve ser conduzido. Perfeito. Qual a essência desse negócio, que aí a gente entra um pouquinho na comunicação, na linguagem, no tom, no design, Perfeito. Tudo isso vai se misturando, né? E no final você acaba, imagino eu, que o que você tá ali no backstage, ali atrás, que ninguém tá vendo, Exato. Que é o intangível, Exato. né? Exatamente. Isso pode ser isso pode, num determinado momento, virar o grande negócio ou o grande efeito, né, da tomada de decisão, a melhor tomada de decisão. Exato. Numa vida empresarial, profissional, pessoal e o que seja. Eu acho que segue um pouco do que a gente fala lá no início. Deixar, ter controle do que você pode e deixar uma estrutura como essa controlar o que você não está nas suas mãos, né? Eu acho que
sonhar, todos nós sonhamos, desejar, todos nós desejamos, executamos para que para que a gente chegue nesse objetivo final. Sim. Mas a gente precisa deixar isso muito bem estruturado para os riscos que não estão no nosso controle. E o meu trabalho ele vai muito direcionado nos riscos que não estão no nosso controle. Tiago, que legal esse papo, que delícia. E eu queria trazer aqui uma passagem de Epiteto que ele dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Outra não, né? A gente falou tanto sobre isso. Exato. E essa diferença é o primeiro passo, né? Eu imagino para levar uma vida mais tranquila, mais serena, mais focada no nosso propósito, porque a gente precisa ter muita clareza desse ponto, né? Que outras coisas realmente a gente não tem controle absoluto. Então a gente acordar cedo, olhar o nosso dia a dia, agradecer, né? Todos os dias quando levanta e entregar nossas ações, nosso relacionamento, nossos entregáveis. Eu, como ele, na relação super próximo dos meus clientes, você também, mas com muita excelência, né? Todo mundo tem que acordar todo dia cedo e falar: poxa, eu vou fazer o meu melhor. É isso. Porque o amanhã não existe. Exatamente. O daqui a um minuto não existe, a gente só acha. Exato. Então, não existe. Mas obrigado pela conversa, uma delícia, foi super legal. Sucesso pela sua empreitada, seus desafios. E deixa pra gente uma última mensagem. Legal. Alisson, eu que primeiro queria mais uma vez te agradecer. Foi uma conversa muito leve, muito tranquila, boa de ser feita, né? Então, obrigado por isso, obrigado por esse momento. Legal. Acho que é importante a gente poder discutir sobre isso. E aí volta na questão, né? Estar aberto a conversar, estar aberto a entender como isso pode funcionar na prática. Então, a mensagem que eu deixo primeiro é te agradecer por o convite, para a gente estar aqui, né, decorrendo sobre esse assunto tão importante. E a mensagem é essa: estejam abertos a poder conversar, sim, a poder entender como o planejamento é muito amplo, né? Não é só resultado de metas e objetivos. Exato. Né? E um planejamento ele é importante. Então, isso. Bora conversar, bora bater papo. Eu levo meu trabalho é para isso. Eu levo isso muito dentro da minha família, né? Eu, além da M3, eu tenho outros negócios no varejo, a Vivaciótica, a Vivastrene, minha filha super inserida agora no negócio. Legal. E falar de plano é uma coisa que eu bato muito. Então, assim, entendo totalmente a importância da sua visão, porque o financeiro e a produção é algo que a gente realmente precisa estar ligado. Exato. Nesse plano de vida. E estar conectado com o nosso plano de vida. Exato. Não tem como. Exato. E você que nos ouve, muito obrigado por estar aqui até esse momento. Nesse primeiro ConectaCast, foi um prazer. Um espaço onde filosofia e negócio se encontram para que a gente possa realmente discutir esses novos caminhos, que a gente possa olhar para empresa, negócio, pessoas por outros vieses e outros olhares que, para mim, acredito ser de extrema importância hoje em dia. E sigam o nosso canal no YouTube, M3 Conecta. Lá vocês vão encontrar todos os outros episódios. Esse é o primeiro. Um prazer ter aqui o Tiago com a gente. E até mais. Sucesso para todos.